Primeira lei da termodinâmica, também conhecida como lei da conservação da energia. A primeira lei da termodinâmica mostra um balanço entre a quantidade de calor e o trabalho, que resulta na variação de energia interna. Então nós temos variação de energia interna, é a quantidade de calor menos o trabalho. Sempre quando você for utilizar a primeira lei, fique atento aos sinais. A quantidade de calor positiva, quando recebe calor, e quantidade de calor negativa, quando perde calor. O trabalho positivo, quando é pelo gás, e o trabalho negativo, quando é sobre o gás. Toda vez que um corpo recebe calor, sua temperatura necessariamente aumenta. Aluno fica com essa coisa fixa na cabeça. Enquanto você relacionar que toda vez que um corpo recebe calor, sua temperatura aumenta, você vai errar. Sempre. Porque o que nos fala, o que nos diz se a temperatura aumenta, diminui ou ela não varia, é a energia interna e não a quantidade de calor. Nós temos aqui três situações. O meu gás está recebendo 200 joules de calor e está realizando 100 joules de trabalho. Vamos ver qual que vai ser sua variação de energia interna. ΔU, Q menos W. Então, ΔU, 200 menos 100. Então, ΔU, 100 joules. Ok. Variação de energia interna positiva significa que minha temperatura aumentou. Então, realmente, recebeu calor e a temperatura aumentou. Agora, na segunda situação, o meu gás recebeu 200 joules de calor e realizou 200 joules de trabalho. ΔU, Q menos W. ΔU, 200 menos 200, que dá zero. Se o meu ΔU dá zero, significa que minha temperatura não varia. Então, olha só, recebeu calor e a temperatura não variou. Ou seja, recebi R$200 e gastei 200. Fiquei sem nada. E na terceira situação, o gás recebeu 200 joules de calor e realizou 300 joules de trabalho. ΔU, Q menos W. Então, vai ser 200 menos 300, que vai dar menos 100. Então, neste caso, o meu ΔU ficou negativo. ΔU negativo significa que minha temperatura diminuiu. Ou seja, meu gás recebeu calor e mesmo assim sua temperatura diminuiu. É só você pensar em dinheiro. Eu recebo R$200 e gasto 300. Gasto mais do que eu tenho. Então, toda vez que o corpo recebe calor, sua temperatura aumenta? Não. Pode aumentar, pode não mudar e pode diminuir. Tudo vai depender do balanço entre a quantidade de calor e o trabalho realizado. Então, para responder sobre a temperatura, você tem que analisar a energia interna. Até tatue isso, pelo amor de Deus. Então, tirem da cabeça que calor está relacionado com temperatura.